E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala novamente é Leandro do Projeto Reset. E hoje eu vim dar um exemplo prático do que eu falei no último vídeo sobre sessão de compreensão. É um exemplo do que eu venho fazendo atualmente, até tenho colocado nos stories. E lembrando que o meu contexto atual é o contexto do mestrado, de produção textual, de leitura de um grande volume de textos. Então, eu tinha separado 3 artigos de um tema importante para a minha dissertação, que eu precisava compreender os conceitos, que afinal esse tema é um tema que eu não tenho muita familiaridade, e aí eu foquei para tentar extrair o máximo de compreensão que eu conseguisse. Então as minhas últimas sessões foram principalmente sessões de compreensão para concluir esses artigos, sem pressa, como eu já falei. No meio dessas sessões também tiveram sessões de revisão em relação ao que eu já tinha feito, mas a maioria do tempo foi de compreensão. Então, se vocês observarem aqui, foram 3 artigos, aqui 3 autores, Lemos, Miller e Oliveira. Eu gosto de paginar. Quando eu pego um autor que eu começo a fazer os resumos, eu vou paginando cada parte. E aí fui seguindo, fazendo um resumo de um texto livre. E fui parafraseando, escrevendo normalmente com a minha letra maravilhosa. Mas por que eu optei por fazer resumo, no meu caso, em vez de esquemas ou mapas mentais conceituais? Essa escolha está relacionada ao meu objetivo, que é o da escrita. Então, escrever o resumo já me ajuda a representar o conteúdo em um formato próximo ao meu produto final, que são os textos para a dissertação. Então, eu fui lendo, compreendendo, pegando as ideias, relendo, conferindo com o original e reproduzindo o que eu entendia desse resumo. E, como vocês perceberam, eu gosto de usar cores diferenciadas aqui no texto. E não é só para dizer que eu estou utilizando uma caneta Retro Fashion. Na verdade é para diferenciar os tipos de conteúdos e de momentos que eu estou tendo em cada leitura dessa. Por exemplo, a maioria está em azul, então o que está de azul são paráfrases mesmo, né? Coisas que eu vou entendendo, escrevendo com minhas palavras, reproduzindo o que o autor estava falando. Mas em alguns momentos eu escrevo de vermelho. Esses de vermelho que para mim são insights que eu tenho, em que eu coloco reflexões minhas em relação, inspirados no texto que eu estou fazendo. Em outros momentos eu coloco de verde aqui. Aí esses de verde são notas, coisas que eu tenho que fazer em relação à estrutura, ou pesquisar mais sobre um autor, ler um próximo artigo. São mais orientações de como administrar. Não tem uma cor padrão, isso é só o que eu faço em relação dentro da minha sessão de compreensão nesse contexto. Mas o principal de tudo é que eu estou lendo o conteúdo, reproduzindo, entendendo e escrevendo depois que eu entendo. Em outros momentos da minha jornada, que eu estava estudando para concurso, por exemplo, eu utilizava muito mapa mental ou desenho de esquema, mas hoje essa é a forma que eu tenho utilizado para aplicar esse princípio da sessão de compreensão. Então, no seu caso, avalie o seu objetivo, o seu contexto, o tipo de conteúdo que você precisa aprender e estudar, e tente utilizar a estratégia que melhor funciona para você. Então é isso, pessoal. Aproveita e me fala aí qual é o método que você mais gosta, comenta aqui no vídeo, compartilha com o pessoal e vamos conversando, beleza? Um grande abraço e até mais!